Hoje é domingo, Dia dos Pais, e hoje Deus tocou meu coração para eu vir aqui falar um pouquinho sobre paternidade, testemunhar também desse acontecimento de paternidade na minha vida. Talvez algumas pessoas se identifiquem, né, com o meu caso, talvez outras não, mas enfim. Toda palavra de Deus, ela tem um propósito, e se esse propósito alcançar um coração, já está valendo. Nós sabemos que uma das maiores lutas que nós, como seres humanos, enfrentamos, principalmente no aspecto espiritual, é a tentativa da orfandade em nossas vidas, né? E o que é orfandade? Eu entendo que orfandade é ausência de confiança e segurança. E esse é o papel principal do pai, é uma figura de proteção na vida da família. E quando isso não acontece, então acontece a orfandade mesmo com aquele pai vivo, né? Teoricamente vivo, existente, participante ali no núcleo familiar, mas quando não é gerada essa confiança dentro, né, do coração do filho, para que ele tenha a segurança de crescer nessa descoberta do mundo e firmando seus passos com convicção, pode-se dizer que existe ali uma orfandade. E isso vai impactar em toda a vida, né, da nossa vida como ser humano, no nosso desenvolvimento cognitivo, emocional, como também vai afetar a nossa vida espiritual. Passei por uma situação assim na minha pré-adolescência ali, em que eu fui vítima de uma calúnia por uma professora da escola que utilizava a minha vida como trabalho escravo, e quando eu não quis mais aquela vida, eu já estava prejudicada, né, nas minhas notas na escola, porque ela sempre me dispensava mais cedo da aula para ir antecipar o almoço, as tarefas domésticas. E quando eu decidi ir para minha casa de volta, que eu não queria mais aquilo para minha vida, ela passou a me perseguir na escola, e ela chamou meu pai, talvez ela tenha ficado com medo de que eu contasse para o meu pai o que ela vinha fazendo comigo, e ela chamou meu pai na diretoria da escola e disse para o meu pai que eu matava a aula porque que eu ia aprontar com os meninos. E o meu pai voltou para casa e não falou sobre isso comigo, até porque a gente não tinha liberdade, a gente não tinha diálogo. Mas às vezes eu estava na minha casa fazendo as minhas tarefas e ele ficava me olhando. Quando eu olhava para ele, eu sentia um olhar estranho, como se tivesse interrogação, assim. E aí eu olhava para ele assim, tipo, acho que eu falava com o olhar, o que que foi, o que que eu fiz? E aí ele dizia, ele só repetia uma frase e dizia para mim: "Você falhou, minha filha. Você falhou, minha filha". Mas eu não tinha coragem de perguntar porque eu não tinha a liberdade de dirigir a palavra, e ele, por sua vez, também não dizia o que eu tinha feito. E isso selou a minha vida, gerou um tipo de ansiedade crônica e insegurança, medo, falta de confiança na vida, nas pessoas, em tudo. E eu levei para a vida, né? Levei para minha vida escolar. Eu sempre tinha essa sensação que eu ia falhar, que eu nunca ia conseguir, e isso era em todos os aspectos, né? Era uma insegurança generalizada. Eu imagino que na vida do menino isso é mais importante ainda, porque vai forjar um homem que está designado a passar isso, principalmente para o sexo feminino, né? Que é a segurança e a confiança, né? A proteção. E quando você vai para o casamento e daí não acontece isso também, agrava, né? Que foi o meu caso, se tornou uma agravante maior ainda. Mas nesse interim eu tive o meu encontro com Deus, e é nisso que eu quero focar, o quanto que isso atrasou o meu desenvolvimento espiritual. Em 1985, depois que meu pai tinha falecido, que a gente precisou assumir situações bem complicadas com a minha mãe, que tinha surtos psicóticos e vivia assim, à base de medicamentos assim fortíssimos.
e internamentos e situações bem complicadas. Então, nesse inteirinho, eu entrei meio que em desespero, porque eu sentia assim que eu não tinha ninguém para contar mais. E agora meu pai foi embora e né, deste mundo, e a minha mãe ficou, e nós tínhamos que lidar com aquela situação, e eu não tinha com quem contar. Por mais que eu tinha os meus irmãos, né, minhas irmãs, a gente revezava, mas todo mundo tinha o seu dever, porque eram filhos, né? E foi nesse momento de desespero e angústia que eu tive meu encontro pessoal com Deus. Só que veja, a minha vida é uma verdadeira tribulação e eu tive uma visitação sobrenatural de Deus naquela época. E por 3 vezes, um dia após o outro, durante 3 dias, eu ouvia aquela voz falando para mim: que queres que eu te faça? E eu estava tão deslumbrada com aquela presença, porque de uma vida extremamente atribulada, eu passei 3 dias nas nuvens com aquela presença sobrenatural do meu lado. No terceiro dia, aquela presença já não estava mais comigo. E eu não tinha pedido, não tinha dito o que eu queria. Mas eu continuei caminhando, né, tentando fazer as coisas para Deus, me relacionar com Deus, e eu tinha um Deus comigo, né? Eu tinha um Deus comigo, mas eu estava vivendo num mundo que ainda tinha esse sistema do mundo, né? Todas essas influências pesavam sobre mim e eu estava embaixo dessa influência, e a minha natureza ainda estava no controle das coisas, minhas dores, meus traumas ainda me conduziam, me influenciavam, pesavam sobre mim. Até que, vocês, vocês podem até achar estranho, mas se passaram 38 anos desde lá. Foi no ano de 2023 que eu recebi novamente essa visitação, que repetiu essa pergunta: que queres que eu te faça? E aí, graças a Deus que o Espírito Santo interveio por mim, intercedeu por mim e me ajudou e me ensinou a forma como me dirigir a Deus e o que eu deveria pedir para Deus. Aí, quando ele me perguntou: o que queres que eu te faça? Então eu falei: Senhor, eu quero que tu faças com que eu te ame de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Aí o segundo pedido foi bem difícil de sair, entalou na minha garganta. Se o Espírito Santo não me ajudasse, eu não teria conseguido. E o outro foi que eu me ame assim como tu me amas. E aí o terceiro, então, foi mais fácil, que eu ame o meu próximo como a mim mesma. E aí, então, depois disso, né, que o Senhor fez este processo de me perguntar o que eu queria que Ele fizesse por mim e eu consegui expressar, então virou uma chave na minha vida, virou uma verdadeira chave na minha vida, e a partir dali que eu consegui receber a paternidade de Deus na minha vida, porque antes eu tinha um Deus, a partir dali eu passei a ter um pai, e a partir dali eu passei a ser transformada, curada, restaurada, e as minhas dores do meu passado, as minhas aflições, a minha base sobre paternidade não mais afetou. Eu não mais transferi tudo isso, aquele legado do meu pai, né? Eu não transferi mais sobre Deus. Eu consegui ter uma relação límpida com Deus no Espírito Santo. O sistema, né, dessa vida natural humana não mais dominaram a minha vida, e eu passei então a ser dirigida pelo Espírito Santo, e eu passei a ter esse pai que eu me relaciono todos os dias, que eu me declaro todos os dias, com quem eu falo desde que eu me levanto até a hora que eu vou dormir. E a primeira pessoa com quem eu falo quando eu acordo é com ele. E hoje, assim, eu posso dizer que eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço mais a esse mundo. Eu pertenço ao meu Deus, e Ele é o meu Pai, e eu sou filha, Ele é o meu amado, e eu sou amada por Ele, e esse amor foi selado na cruz, né, na pessoa de Jesus, e isso me deu confiança, segurança para eu continuar caminhando, me desenvolvendo, né?
e conquistando os passos que eu preciso para realizar todo o propósito que Ele tem comigo neste mundo, porque a vida eterna eu já estou vivendo. Eu descobri depois disso que a vida eterna começa quando nós recebemos essa paternidade de Deus, quando nós somos salvos, quando nós somos realmente resgatados de nós mesmos. Eu já ouvi pessoas dizendo, mas salvar do quê? De você mesmo, porque nós temos tantos pesos na nossa vida que nos levam para baixo, que nos puxam, né, para longe de Deus. E só Ele pode quebrar esse jugo, tirar esse fardo, aliviar a nossa vida e nos conduzir nesses passos que nos levam para a eternidade, para essa certeza, para essa confiança e para essa segurança. E, acima de tudo, a paz que excede todo o entendimento passa a guardar o nosso coração. Então, pais, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês sejam abençoados pelo Pai por excelência, que é Deus, na pessoa de Jesus, e que vocês possam estar presentes, gerando essa confiança nos seus filhos, nas suas esposas, nas suas famílias, para que possam caminhar em vitória diante de Deus. Amém? Feliz Dia dos Pais.